Acho que não. Então vamos prosseguir. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos de número 127. Minha pregação hoje, eu quero contar uma coisa bem interessante. Quase todos os anos, no Dia das Mães, eu estou pregando. Eu até chamei, era a pastora Keila, mas ela teve que viajar. Aí chamei outra irmã, eu disse, para mim não há filha. Ela disse, pastor, não vai dar. Eu disse, então eu vou pregar, porque geralmente Dia das Mães eu estou pregando. Eu entendo como algo profético, porque o sonho da minha mãe era me ver cumprindo o propósito que Deus tinha sobre minha vida. Minha mãe, ela foi quem teve a visão. Deus deu a ela, o Senhor Deus deu a ela a visão de que eu seria um pastor. E essa palavra perdura até hoje sobre minha vida. Então hoje eu quero pregar que você não é todo mundo. Amém? Isso é uma coisa que todas as mães dizem para nós. Você não é todo mundo. Quem aqui já viveu isso? E quem aqui já falou isso para os seus filhos? Né? E a gente entende isso. Ah, mãe, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Quando nossas mães liberam esta palavra de afirmação, identidade e amor, muitas vezes não entendíamos. Mas ela é uma proteção importante para que não vivamos o que todos estão vivendo. Salmos 127, 3 diz, os filhos são o quê? Uma recompensa que Ele dá. Os filhos são recompensa do Senhor. Então, se Deus nos confiou os nossos filhos, é porque Ele tem todo um propósito nisso. O Senhor concedeu filhos a você. Eles são herança. E quando nós recebemos uma herança, nós precisamos proteger, guardar, cuidar dessa herança. As mães, elas protegem além do seu instinto materno. Mas sabe por quê? Porque elas têm, o próprio Deus tem lhes dado uma missão. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2,15. Deus deu uma missão a todas as mães. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Está dando erro o pix dele? Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Todos acharam? Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Senhor, fala conosco através da tua palavra nessa noite. Abre os olhos do nosso entendimento. Nos dá sabedoria, perdoa nossas falhas, nossos pecados. Senhor, nos instrui nesta noite. Que os olhos do nosso coração sejam abertos, possamos ver o que nós não temos conseguido ver diariamente. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a missão de mãe é algo incrível. Só o marido que acompanha a sua esposa nesse processo de ser mãe, você visualiza uma coisa que eu entendo porque minha esposa reluta em ter mais um filho, porque não é só o
trabalho, da questão financeira. Porque quando Deus manda um filho, a provisão vem rápido. Mas noites mal dormidas, privação de sono, não são fáceis. São difíceis. Não é fácil mesmo. Irmãos, Nara falou que o Pix está dando erro. Depois eu vou ver com ele. Era uma foto que ele me mandou aqui. Tinha esse texto todinho do e-mail. Missão Jiu-Jitsu, sertão@gmail.com. E tem a conta, que é da Caixa. Mas eu vou pedir a ele, tá? E eu passo para vocês. Então, quando a mãe diz para um filho, você não é todo mundo. Você não pode se parecer com todo mundo. Você não pode fazer o que todo mundo faz. É uma visão de proteção. Obrigado. Porque só a mãe sabe o que é cuidar, preparar o caminho. Só uma mãe responsável, uma mãe cuidadora, ela sabe qual é a dificuldade toda que ela teve para criar aquele filho. E ver aquele filho caminhando como todo mundo. É difícil, não é fácil. Porque o mundo como está hoje, ele clama por sugar os nossos filhos. O mundo como está hoje, você vê uma coisa interessante. Não bastava o sistema deste mundo denegrir a família. Lembra? Tudo é sobre família. Repete comigo. Tudo é sobre família. Eu sempre tenho falado que, através de uma família, do erro de uma família, do pecado dela, nós caímos, Adão e Eva. Mas através da obediência de outra família, José e Maria, nós fomos restaurados. Então, não bastava a intenção de toda a mídia, de todo o sistema, destruir casamentos. Quantos casamentos não foram desfeitos? Eu estava fazendo uma gravação num trabalho com algumas mães da empresa, e uma das coisas que uma falou assim, meu filho foi muito planejado, mas ela é uma mãe solteira. Mas eu fiquei com aquela pergunta assim, o filho foi bem planejado, muito planejado, mas o casamento talvez não foi. Porque casamento não é o planejamento de festa não, gente. Isso aí, oxe, céu de menos. Casamento chama-se aliança. O que é que a palavra de Deus sempre fala? Você vai se unir à sua mulher e vocês vão se tornar carnes diferentes, é isso? Não, a palavra diz vão se tornar uma só carne. E quando se fala em uma só carne, não tem como separar, só se separa rasgando. Você que pega a carne assim para cortar, só com uma faca muito afiada. Se não for afiada, corta, mas dá um trabalho grande e vai ficar fissuras. Então, o desejo de Deus é estruturar famílias. Mas qual é a intenção do diabo? Destruí-las. E hoje nós temos visto que as pressões são tão grandes. De todos os lados. Não é só a mulher que sofre, não é só o homem que sofre. Ambos sofrem. Pressões do diabo deste século para que casamentos sejam desfeitos. Mas a palavra também diz um ditado que nós trazemos popularmente. Se um não quer, dois não brigam. Uma pessoa começa a dar brecha. Começa a receber. E quando eu falo da brecha, são várias coisas que pode nos levar a uma vida de destruição. Dúvidas. O jeito da pessoa, querida, você conhece quando está namorando. Quando você está conhecendo a pessoa. E às vezes não, vai melhorar, né? Depois ele muda, depois ela muda. Não, tem coisa que talvez não mude. Você pode estar casado 50 anos, não vai mudar. Você pode aprender a tolerar. Você pode aprender a conviver. E nem tudo isso é coisas pecaminosas. E não estou falando de coisas pecaminosas. Estou falando da pessoa que é desligada, por exemplo.
Se você casou com um caba desligado, talvez você vá conviver com um homem desligado por muito tempo. E é bênção de Deus para você esse caba desligado, sabia? É? Vou lhe dizer por quê. 2 acelerados, minha filha, vivem em competição. É problema demais. 2 pessoas aceleradas não dá certo. Mas quando um é mais acelerado e o outro é mais pacato, sempre tem uma boa influência nisso. Equilíbrio. Vou dar um exemplo para vocês prático. Eu louvo a Deus por algumas posições da minha esposa. Tem coisas para ela que são inegociáveis. Minha esposa, eu sempre queria, no meu desejo, uma mulher que me botasse para cima, que me apoiasse tudo. Só que no meu pensamento, ela muitas vezes apoiar minhas ignorâncias e meus erros. Mas graças a Deus pela esposa que Ele me deu, porque muitas vezes ela foi o freio que eu precisava. Ela com nossas filhas, ela é muito parecida com meu pai. Ela nem é filha do meu pai. A pessoa chega, Ana Alice chega já chorando bem muito, né? Porque a gente tem um princípio lá em casa, nós não endeusamos os nossos filhos. Porque sabemos que eles também são herança de Adão e vão precisar ser transformados assim como nós. Então, quando o pessoal chegava para falar de mim, meu pai já dizia, dava uma tapa assim, dizia, espera ali. Foi. Meu pai também tinha muito exagero. E a Rafaela já... Aí ela, não, mãe, peraí, eu conheço você. Deixa eu escutar todas as partes aqui para poder entender onde está. Porque quando nós buscamos justiça, é isso. Às vezes a gente emprenha pelo ouvido o que o nosso filho falou. Não, meu filho, não, isso não faz. Meu Picasso que risca as paredes, coitado, nem... Meu Deus. Não. Não endeuse seu filho não, meu querido, minha querida irmã, porque você vai se frustrar. A palavra mostra isso. Filhos endeusados, complicado. Nós temos às vezes esse grande erro. Meu bicho, não, ele nunca faria não. Minha mãe não sabia de 80% das coisas que eu fazia. Para minha mãe eu era um menino bom. E eu usava droga escondido. Andava com marginal. Mas se não fossem as orações dos meus pais, o investimento de me forçar a estar na igreja, se eu fosse igual todo mundo, eu não estaria aqui. Por isso que nós não podemos endeusar os nossos filhos. Porque entenda uma coisa, seu filho precisa viver processos assim como você viveu também. Eu não quero frustrar o bichinho. Se você não ensina, o mundo ensina seu filho e muito mais pesado. Meus pais tinham uma coisa bem interessante, assim, o filho, entenda, quando eu falo Adão é isso, nós queremos só vantagem. Você chega com compra, seu filho, eita mãe, glória a Deus que chegou com compra, que coisa boa. Não, tem biscoito para mim? Tem. Cadê o biscoito deixado? Cadê? Tu não trouxe nada para mim. Quem é que já fez isso? Só eu? Todos nós. Só quem passa necessidade mesmo sabe o que é ter feijão e arroz em casa. Abre a geladeira, tem nada. Meu pai, se eu dissesse isso, ele quebrava meus dentes. Não tem nada. A geladeira cheia de fruta. Estou dizendo que não tem nada. Nós precisamos levar os nossos filhos para a realidade. É isso que eu estou dizendo. Não é todo mundo. Temos jovens que, todo frustradinho, não pode acontecer nada. Meu Deus. Por quê? Reflexos de pais que endeusam seus filhos. Nós precisamos ter pulso, irmãos. Pastor, você não sabe, me corrói por dentro. Irmão, corroer por dentro é você ter que visitar seu filho numa cadeia. É você ter que visitar sua filha morando em qualquer lugar, porque ela não se preservou na sua vida, porque você deixava ela fazer o que ela queria. Isso é que vai corroer por dentro. Mas hoje, como a palavra diz que nós devemos usar a vara para disciplinar, Deus não retém a vara para disciplinar a gente. Você está retendo para disciplinar seu filho, sua filha? É sério. Quando nós ouvimos isso é um decreto, você não é todo mundo. É porque sua mãe deseja te proteger. Está vendo ali? Tem 2 anos. É cheia de Adão e Eva dentro. Aí tem que reter, minha filha.
Cada uma com uma personalidade diferente. Pedrita, parece um anjo. Mas vai. Tem hora que quer gritar mais que a gente. Vai para o pau, minha filha. Vai para a palmadinha. E eu não estou nem aí para psicologia. Ai, que vai... Olha, eu digo a vocês uma coisa. Eu sou muito conciso em algumas questões. Desde a época que Xuxa falava que... Ai, vai mandar prender. Eu, criança, eu dizia, se vier na minha casa com essa conversa, apanha ela e o juiz. Era o que eu dizia. O Estado entra dentro da tua casa, quer mandar em tudo. O sistema deste mundo está assim. Você não pode fazer isso com o seu filho. Eu entendo, queridos, a questão da agressão, sim. Teve muita gente que sofreu a agressão dos pais. Quando você escuta que o cara apanhou de fio, de mangueira, de cipó. E quando fala vara, não está dizendo para pegar um varão e meter... Não. O melhor ensino para o seu filho é o castigo. É fazer ele entender. Às vezes vai dar uma palmadinha? Vai, dê essa mão mesmo. É melhor do que descer na rua. Olha, a mão do policial é mais pesada, viu? A mão do policial não é de alisar não, viu? É forte. E olha, com toda coisa assim que aconteceu na minha vida, aí tem aquilo que é o que você não pode fazer. É o que Deus faz. Se teu filho é recompensa de Deus, se você é uma mulher que está vivendo sua missão de mãe, aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Confia. Deus guarda, Deus chama. Eu estava me drogando e o Senhor me visitou. Minha mãe não podia estar lá, mas as orações que ela depositou no céu, o anjo do Senhor foi lá e disse: ei, esse lugar aqui não é para você. Mas nós não podemos negligenciar o cuidado. Nós enfrentaremos dia após dia cada vez mais dificuldades. Mas isso não pode ser um empecilho para você dizer: eu não quero ter filhos. O mundo está mal. Minha gente, o mundo está mal desde a queda de Adão e Eva. A única diferença da Era das Trevas, alguém aqui conhece o que é a Era das Trevas? Era medieval, não tinha medicina, arrancava dente com alicate mesmo. A única diferença é só que tem mais gente no mundo. Você diz, era mais tranquilo em 1950, é porque tinha menos pessoas, então você vivia mais tranquilo, você ficava brincando na rua, você sumia e aparecia, mas tinha gente que sumia e desaparecia também. Oi? Não tinha Wi-Fi, não tinha nada disso. Não tinha GPS, não tinha como encontrar as pessoas. Então você tinha que ter certeza de que seu pai e sua mãe voltariam. A única diferença é que somos hoje mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então tem muita gente. Quanto mais pessoas, mais cabeças pensando. E nós temos uma grande depravação neste mundo. Estamos vivendo um tempo de muita depravação. Qual o maior sentido do diabo é entrar na família e implodir essa família. E ela começa por várias coisas. E quando ela entra na família, começa a minar os pensamentos, gerando dificuldades. Somos casados há 15 anos. Vamos fazer 15 anos de casado. Vontade de desistir, a gente já teve muitas. Mas sabe por que muitas vezes pensamos em desistir? Porque temos um capricho dentro de nós, buscando externamente alguma satisfação daquilo que tem que ser resolvido internamente. Mas isso é importante quando os dois estão num propósito. Eu sempre digo aqui às mulheres que são separadas, que o divórcio não é o fim para você. Existe vida após o divórcio. Mas também não estou dizendo que é para todo mundo divorciar, não. Paulinha, por exemplo, não está aqui hoje, nossa diaconisa, ela passou 18 anos, quase 20, pronto, 17, 18, 19, 20, né? Muitos anos, insistindo, e olha que foram coisas que ela identificou desde o início, mas aquele negócio vai mudar, vai melhorar, e etc, e tal, e tal. E eu conheço Paulinha já há um bom tempo. E a gente viu o sofrimento dela. Oramos, instruímos. Mas,
Quando a pessoa decide abandonar um relacionamento. Você não abandona a família só quando você trai fisicamente. Mas você estando lá e não estando, você já abandonou sua casa. Isso é muito sério. Por isso que a nossa instrução é que homens se posicionem como homens. Provedores, cuidadores, que dê assistência à mulher. Tem hora do meu dia que eu estou atolado de coisa. Ele liga minha filha, porque sabe que a mãe é mais pesada. Eu não consegui falar com minha mãe. Papai, eu não quero hoje ficar na escola. E eu puxei muito mais a minha mãe, então eu sou mais... Que foi, minha filha? A fala de Analice, não tem condições. Não tem negociação. Você está doente, está sentindo o quê? É que eu não quero. Eu disse, não existe isso. Você vai ficar aí. Aí eu já penso, não, amor, vamos ver algum gatilho mental. Será que aconteceu algum abuso na escola e tal? Pode ser alguma coisa. Aí disse, não, é pantinho dela. E era mesmo. Por isso que deve existir o equilíbrio. Eu disse, minha filha, eu estou muito longe. Eu estou na Zona Norte, você está na Zona Sul. Como é que eu vou buscar você? E é um choro, minha gente, que convenceria qualquer pessoa. Mas eu era assim. E não é porque eu fui assim, que eu devo dizer assim, minha filha, você está certa. Não, eu estava errado também. Porque todos nós temos um pouquinho de malandragem. Tem esse Adão, essa Eva que vive em nós. É por isso que nós não somos todo mundo. Estamos sendo moldados à semelhança de Jesus. Amém? Por isso que estamos vivendo esse processo, queridos. A mãe sábia, ela edifica os seus filhos. Primeira coisa, essa mãe impulsiona o chamado desse filho. Ela deve impulsionar o chamado. Como é que a mãe pode... eu nem sei qual é o chamado de Deus para o meu filho. Ora para saber. Qual o discernimento? Você vai vendo ele crescendo. Veja só. Quando a Analice tinha, 2 anos, eu acho, 3. Eu e Rafael orando, a gente teve um discernimento que ela seria uma menina missionária. E quando ela foi crescendo, essa palavra foi se cumprindo, sem forçar nada. Quando começamos a igreja lá em casa, ela queria estar lá para receber as pessoas. Tem compaixão de ver um necessitado, querer ajudar. É dela. É algo que já está nela. Lembra, pastor? Quando chegava lá, ela ia lá embaixo, abria. Podem entrar, sejam bem-vindos. Bem pequenininha, mas estava lá liderando. Já vamos, podem entrar, sente aí. Tem um cafezinho, tem não sei o quê. Quer servir a ceia. Então você vai vendo. Mas aí, eu não vou olhar assim e dizer, olha, que santa. Não, minha gente. Vai passar por um processo. Vai passar por muita coisa. Porque é o filho de crente que ia para a igreja. Tem muito trabalho também. Mas o impulsionamento que uma mãe pode fazer no chamado do seu filho é compreender esse chamado em Deus e orar por ele. O primeiro impulsionamento que você pode fazer pelo seu filho é orar pelo seu filho. Talvez as mães aqui, mais avançadas em idade, jovens há mais tempo, já teve a experiência de ter que orar além do que podia pelo seu filho. E você olhava, tem um pastor amigo meu, Leandro Vieira, que ele chegou a ser viciado em crack. Ele chegava em casa todo noiado. E ela orava por ele, dizia, meu filho, você será uma bênção. Ele, mãe, para com isso. Não ora mais não, mãe. Eu estou perdido. Eu estou viciado em crack, eu estou acabado. Ela disse, não, meu filho. Você ainda será uma cachoeira que vai jorrar água da vida para as nações. E essa mulher vive hoje essas palavras liberadas sobre seu filho. Um homem de Deus, que há muitos anos tem servido a nação e outras nações. Então você olha para o seu filho e você pode dizer assim, meu Deus, aonde foi que eu errei com meu filho? Não sei. Não sei aonde você errou. Mas se você errou, você tem um Deus que cuida dele. Você tem um Deus que reverte quadros. Reverter quadros não é fácil. Entenda, reversão de quadros não é fácil.
Você já viu alguém em abstinência? É muito difícil. É muito complicado você tirar alguém da dependência química. Bem difícil. Mas, para o Senhor nada é impossível. Então, vai ter que ter persistência. Vai ter que ter paciência. E a palavra do Senhor diz que na paciência nós encontramos esperança. Quanto mais eu tenho paciência, mais revestido de esperança eu sou. Porque às vezes você olha e diz assim, está condenado. Isso aí está acabado. Mas quem disse foi você ou Deus? Porque se Deus disser que está acabado, se acaba. Ele não deixa lá vegetando para todo mundo ficar olhando, não. Acabou, acabou. Mas se está vegetando, se ainda está respirando ainda pelo seu próprio corpo, é porque Deus disse que tem um propósito. Ou para ensinar você, ou para ensinar muita gente ao nosso redor. Tudo que está dentro da vontade de Deus sobre as nossas vidas são coisas que às vezes nós não temos o controle. Aquilo que nós podemos ter controle é o que a palavra diz. Seja uma mulher que edifica a sua casa. Seja um homem cuidadoso com seus filhos. Participe da criação. Quando eu entendi que o homem não é só um provedor financeiro, mas ele precisa ser um provedor além das finanças. Ele precisa cuidar, lavar prato, varrer casa. Eu vi uma piada esses dias, que o cara disse, minha mulher dizia todo dia que não queria fazer amor porque estava cansada. Aí é porque eu faço muita coisa nessa casa, Ele disse, pronto, agora vamos fazer o seguinte, ela estava lavando a louça, eu fui lá e disse, não lave, hoje sou eu. Vai sentar lá, vai assistir, vai ficar na sua. E ela foi. Ele fez a comida, limpou a casa, lavou a roupa, estendeu, ela queria ajudar ele. Não, vá lá, o dia é seu, fique na sua. Deixa que eu cuido. E o cara passou o dia fazendo tudo, cuidando dos filhos. Quando foi de noite que ele se deitou na cama depois do banho, ela veio abraçar ele e disse, vai-te embora, eu quero é dormir. Sai de perto de mim que agora quem vai querer dormir sou eu. Porque ele viveu a experiência de ser mãe por um dia. Na pandemia, que Rafaela trabalhava, ela trabalhava 6 horas, então ela ia e eu ficava de pai. Eu gosto de cozinhar, eu tive ódio de cozinhar, porque todo dia tinha que acordar, fazer café da manhã. E o café, fazia aquele cafezão para caprichado, bonito, gostoso. E no meio do café, eu comendo aqui, tem que botar uma carne para descongelar, senão não tem almoço. Ó. E vai, descongela. E faz. Depois do almoço, quer sobremesa. E era pandemia, aí quer não sei o quê. Quando o Rafaela chegava, eu já dizia, meu Deus, misericórdia, pega essa menina aí. Ralado, gente. É ralado. Só que nós precisamos compreender algumas coisas importantes. A mulher, ela vem com DNA de auxiliadora. A mãe, ela vem com algo extra. Uma força de Deus extra. Por quê? Porque naqueles momentos das maldições, a mulher iria gerar filhos com dores de parto. O homem do seu suor iria sustentar a casa. Então nós vemos duas coisas diferentes. Um do suor tira o alimento para a família, a outra das dores vai sustentar a família no sentido doméstico. Mas os dois, ambos vão trabalhar juntos também, porque a mulher de Provérbios, que a palavra declara, é uma mulher que ela não só cuida da casa, mas ela cuida... Então, Deus, ele mostra que o homem e a mulher, eles se juntam para trabalhar juntos. Se unem para ser uma só carne. Mas a mãe, ela tem aquela força extra, ela amamenta. É difícil, eu não amamento, graças a Deus. Mas está lá a mãe amamentando e acordada e virando madrugada. E muitas vezes mulheres assim têm que deixar o seu emprego para ficar só cuidando do filho. E aí entra o homem. E chega em casa, não pense que você vai ter aquela... Não, vai ser a mulher descabelada, dizer, minha filha, vou pegar um pouquinho aqui, vou dar uma balançada, vai lá tomar um banho. E é assim que vai. E eu sei que não é fácil, mas entenda. Nós não fomos criados para viver de facilidade, não. Até fomos, né? Na época do jardim. Mas como Adão e Eva rejeitaram aquela facilidade, aquele cuidado de Deus, agora nós estamos num processo de chegar de volta ao jardim do Senhor.
Então, nesta vida, nós passaremos por diversas coisas, tribulações, angústias, dificuldade. Mas nós temos um prêmio em nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai olhar seu filho, muitas vezes, tendo que enfrentar dificuldades que você assim, eu queria tomar a dor dele para mim. Não faça isso. Não tente tomar a dor do seu filho para você. Já vi mães que o filho não engravida. Se eu pudesse, eu engravidar para te dar. Não, não é esse o propósito. Não é esse o processo que Deus tem para essa pessoa. Que é seu filho, que é sua filha. O propósito de Deus nisso é que através dos processos de dores na vida dessa pessoa, ela vai sendo edificada e ela vai sendo também, no seu caráter, moldado. Não tente tomar a dor que não é sua, porque se fosse para você, Deus tinha dado para você também. Vocês estão entendendo? Eu sei que é duro ouvir algumas coisas dessas. Porque nós como pais, não sei vocês, mas eu quando era adolescente que estava ali apanhando muito, sendo muito corrigido, eu dizia, eu não vou ser como meu pai. Menino, basta. É eu falando e vendo meu pai falando. Porque a correção deu certo. A correção que eles fizeram deu certo. Uma coisa importante para as mães, que a mãe sábia que edifica os seus filhos. Primeiro, impulsiona o quê? O chamado do seu filho, amém? Segunda coisa, repita comigo, corrige. É necessário corrigir em amor. Terceira coisa, repita comigo, não se mete no casamento, mas ajuda a compreender que o relacionamento é uma construção. Mães que estão aqui, não se meta no casamento do seu filho. Ajude a compreender que é uma construção. É uma construção. Porque quem das mães estão aqui queria que a sogra ficasse se metendo no casamento? Levanta a mão e diga eu. Ninguém, né? Por que você vai ser a sogra que vai se meter? Por que você vai ser a sogra que vai, chega lá e diz assim, olha essa mulher, olha esse marido. O ruim da igreja ser pequena é que o pessoal fica mandando recado um para o outro, né? Não, aí eu acho que elas estão certas, viu? Se meter no casamento, eu estou dizendo a ponto do casamento implodir. Mas se for para mostrar verdades suas, não tem problema. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já fui um homem que não edifiquei o meu casamento. E se não fosse a oração da minha sogra, a oração dos meus pais e a intervenção muitas vezes do meu pai, eu não teria me tornado um bom marido. Porque nós estamos sendo construídos. Estamos sendo edificados. Agora, quando eu falo não se mete, é aquela pessoa que, meu filho não gosta assim. Meu filho. A comida de mamãe era melhor. Eu lembro que eu falei, minha mãe não fazia assim, Rafaela. Pois você casou com sua mãe não, meu filho. Se você quiser, vá lá para Recife e você come lá, mas aqui você vai comer esse. Aí eu fui ensinando a ela como é que cozinhava e ficou melhor, né? Graças a Deus. Mas é assim mesmo. Relacionamento é construção. Eu era um cara altamente desorganizado, tirava a cueca, jogava. Você está na casa de sua mãe não corrige, não pega a cueca. Minha mãe não fez isso, infelizmente. De esfregar na cara e dizer, tá aqui, pega tudinho e vai lavar. Eu nunca tinha lavado uma cueca. Nem cueca eu lavava. A minha casa, tudo mulher, né? Só eu e meu pai de homem. Nunca lavei cueca. Só lavava uma loucinha e botava o lixo para fora. O restante as meninas faziam. Aí quando eu fui me casar, o bicho pegou pro meu lado. Foi. Graças a Deus pela minha esposa.
Tamo junto, né? Mas graças a Deus pela minha esposa, que eu mudei muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas ela teve trabalho, viu? Não foi fácil. Uma coisa muito importante, maridos, não podemos ser filhos das nossas esposas. As esposas não estão atrás de filhos. Estão atrás de homens de honra. Homens de verdade. E a mãe sábia, ela sempre será recompensada. A mãe sábia. Entenda isso. É a mãe sábia. É a mãe que investe no seu filho em oração. É a mãe que aconselha, mesmo que ele não queira. É aquela mãe que procura entender o contexto. Não olha só seu filho como a melhor coisa do mundo. Porque às vezes o filho vem lindo. Vem aquela coisinha linda, fofa, que você diz assim, meu Deus, que coisa linda. Aí você só olha a beleza, você não consegue enxergar o que aquela criança pode ser. Então é importante nós termos os olhos abertos. Então quando é que a mãe, ela entende que os filhos dela não são para elas, mas para Deus? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41. Lucas capítulo 2, vocês estão aqui, ou que estão em casa, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41. Falei para vocês que a mãe, ela impulsiona o chamado do seu filho. Isso, a partir do versículo 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele atingiu os 12 anos. Subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre ele os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Aqui uma coisa interessante, e para compreendermos. Jesus, ele tinha um propósito de vida. Só que Maria, sua mãe, terrena, ela estava agindo como qualquer mãe, procurando, ele já com 12 anos. Para os judeus, a partir dos 12 anos, ele já se torna um homem. E ali ele começa a estudar a palavra, a participar das ações na sinagoga e etc. Começa a amadurecer. E Jesus, depois de ter ido à festa que eles iam festejar, de Páscoa, então lá em Jerusalém ele fica. E como era uma caravana muito grande, os pais achavam que ele estava no meio da família ali brincando, com seus filhos, com os primos e etc. Não encontra, depois de 3 dias. E aí eles vão procurar Jesus. Quando a mãe encontra, faz o que toda mãe faria. Menino, tu é doido. Jesus vai e diz, por que vocês estavam me procurando? Aquilo ali foi um sinal importante para Maria, dela entender que o filho não era dela. O filho não era para ela. Você não está criando seu filho para você, você não está criando sua filha para você. Você está criando os seus filhos para servirem a Deus a um tempo determinado por Ele e por um propósito determinado por Ele. Então vai ter momentos, porque Jesus não estava aqui festejando, ele estava cumprindo o propósito da vida dele.
E ali já era um sinal. Vai ter momentos na nossa vida que vamos ter que entender esses sinais. Vamos olhar e, opa, não estou dizendo que você vai deixar a revelação, não. Você vai entender, eita, meu filho, minha filha está num propósito de Deus. Eu preciso investir nisso. Eu preciso orar mais por isso. Eu preciso aconselhar mais, eu preciso ajudar mais. Eu preciso ser plataforma para que meu filho e minha filha vivam um propósito que Deus tem para eles. Estão entendendo? Então, Jesus não era todo mundo. Ele não disse, eu estou aqui, todo mundo estava aqui. E Maria não pôde dizer para ele, você não é todo mundo. Mas realmente ele não era todo mundo. Ele tinha um propósito diferente de todos que estavam ali. E isso, como diz, ela guardava isso no coração, porque ela vai lembrar da visita do anjo. Ele vai ser o salvador do meu povo. Existe um propósito. E quando a mãe, ela compreende o propósito, quando a mãe entende qual é o propósito do seu filho, o que é que acontece? Ela sabe que pode contar com o que Deus liberou sobre ele. Abra sua Bíblia em João capítulo 2. A partir do versículo 1. João capítulo 2, a partir do versículo 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Essa palavra aqui, mulher, o que tenho eu contigo, no grego, ela não tem a conotação que tem no português. É como se ele dissesse, ô mulher, por que você pede isso agora? Mas ele não trata a mãe ali mais como mãe. Ele já estava começando a cumprir o seu ministério, é tanto que ele foi chamado com seus discípulos para a mesma festa que a mãe participava. E no grego essa palavra não tem uma ação como tem na língua portuguesa. Seria mais ou menos, ô mulher, qual a necessidade agora? Oi? É uma conotação diferente. E aí, isso para mim aqui é uma das coisas mais incríveis que Maria, mãe de Jesus, disse. Ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. O que Jesus disser, façam. O que ele determinar, façam. Onde ele apontar, vão. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes sabiam de onde tinham, que só tinha água ali, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, quando nós ouvimos as instruções de Jesus, nós bebemos do melhor vinho. Quando ouvimos as instruções de Jesus, quando você foi fiel ao Senhor, cuidou do teu filho, direcionou, você sabe que o melhor vinho, a melhor porção de Deus virá sobre o teu filho. Porque quando é chegado o tempo, Deus começa a mostrar a você, e você vai ser uma mãe que impulsiona o chamado do seu filho. Irmãos, nós precisamos manter alerta, porque como eu disse,
começaram através de implodir as famílias, destruir as famílias, e agora estão buscando destruir as nossas crianças. Antes parecia coisa de conspiracionista, Illuminati, e agora não estão brincando mais não, é tudo à luz do dia. Uma criança de 13 anos, ela pode matar, mas não vai ser presa. Porque o bichinho não sabe o que fez. Ela não pode votar. Com 13 anos, ela não pode dirigir um carro. Mas se ela matar alguém dirigindo um carro, ela também não é presa. Com 13 anos, ele não pode usar drogas, ele não pode consumir álcool. Com 13 anos, não pode fazer um monte de coisa. Mas pode hoje, por decisão própria, sem o consentimento e liberação dos seus pais, fazer uma cirurgia de mudança de sexo no SUS, bancado pelos nossos impostos. É ou não é pesado o negócio? E eu ouvi uma pessoa dizendo, não, olha, nós somos do reino de Deus, nós não podemos nos envolver com política. Eu disse, irmão, você precisa ler mais a Bíblia e tentar compreender. Não é porque o Senhor disse que a igreja passaria pela perseguição, que a gente vai viver chamando Barrabás para fora, não. A igreja vai ser perseguida? Sim, mas não é porque eu sei que vou ser perseguido, que agora eu vou dizer assim, então venham. Porque a palavra diz em Mateus 24, que o que aproxima a vinda do Messias é a pregação do evangelho do reino. Se eu aprovar tudo que esse mundo diz, o evangelho do reino não pode ser pregado por mim. É uma questão de sabedoria, de entendimento, de uma coisa chamada hermenêutica, para você saber interpretar o que está escrito aqui. Quem não convive a vida da igreja, quem não estuda a palavra, quem não participa de um estudo bíblico, não vai entender. As pessoas têm se informado por televisão, por novela. Porque a novela é crente. Aí vai lá, bota na Record, assiste várias coisas poéticas que podem ser colocadas, porque é um filme. É um filme. Tem filme aí que Jesus, ele era amante de Maria Madalena. Precisamos conhecer a palavra, viver por ela, ser guiados por ela, discernir pelo Espírito Santo, compreender. E quando nós compreendemos, nós vamos entender o que o Senhor tem para nós e a nossa casa. Não podemos fugir dos propósitos de Deus. Nós precisamos ser uma voz que clama no deserto. João Batista é a melhor demonstração de que nós não podemos engolir o sistema deste mundo. Ele foi para fora do templo para pregar o que o templo não pregava e chamar as pessoas ao arrependimento. Se o templo chegar um dia a ficar tão contaminado, porque o que nós temos hoje é igrejas contaminadas por esse mundo. Porque outro dia eu vou falar mais profundamente sobre isso. Quanto mais o tempo passa da volta de Jesus, menos as pessoas acreditam que ele voltará. Crentes, não estou falando de descrente, estou falando de crente. Porque vivemos como se Jesus fosse um mito e o seu retorno fosse um folclore. Mas se é a igreja, e aí o que é que nós fazemos? Eu tenho que pensar sobre minha vida. Jesus não vai voltar amanhã. Então, eu vou fazer alguma coisa, ficar rico. Não tem problema. O problema é o objetivo que está no teu coração. E aí a gente conversa sobre isso depois. Mas precisamos entender que há uma função deste mundo penetrando na igreja, penetrando nas famílias para destruí-las. Antes era a destruição dos casamentos. Hoje é a destruição das nossas crianças. Você sabe que não pode deixar seu filho assistindo qualquer coisa, porque de repente entra um enviado do Satanás para trazer coisas. A escola, os professores, os ativismos dos professores. As coisas estão sérias. Qual é o nosso posicionamento? Qual tem sido o nosso posicionamento? Se isolar ou permanecer firme no Senhor e expor aquilo que é a verdade da palavra?